bom vê-los por aqui. Bem-vindos à nossa aula, hein, primeirão? Tudo bem? Tudo maravilha com vocês? Tudo uma delícia? Estão mesmo? Tudo bem? Se não tá, vai ficar. E olha só, aqui a professora Lu, de Sociologia, se joga então na Sociologia e vem aprender conosco aqui. Hoje nós vamos tratar das teorias, estamos falando, né, ao longo dessas aulas, essa já é a terceira aula somente sobre as principais teorias sociológicas. Hoje, a parte 3, e nós estamos trazendo os clássicos da sociologia, né? Então, ao longo dessas 3 aulas, a 3.1, a 4.1, a 5.1 e a 6.1, é somente apresentando esses clássicos da sociologia, né, que deram, né, aquele que Augusto Comte, a gente começou com ele, que deu o pontapé inicial para o objeto da sociologia, né, para a sociologia ser estabelecida como uma ciência. Depois a gente veio com Emile Durkheim, apresentando todo o pensamento, abordando em linhas gerais, né, porque numa aula de 40 minutos, realmente não dá tempo para a gente ver análises tão vastas e que demandaram muitos e muitos anos de pesquisa, né, desses teóricos. Mas a gente viu também o Durkheim, que é considerado o pai da sociologia, aquele que deu nome à ciência, né, e um objeto, uma metodologia de estudo. E agora a gente vai ver o Karl Marx, né, tão conhecido, tão famoso, vamos dizer assim, né? Ele é muito famoso nas ciências sociais e em outras ciências também, nas ciências econômicas, no estudo social. Então, hoje a gente vai ver o Karl Marx, né? E a abordagem que ele faz exatamente por ser considerado, né? Os estudos de Karl Marx são mundialmente conhecidos, né? Então, Karl Marx, ele tem uma vasta, né, bibliografia, onde foram muitas e muitas décadas de estudos e pesquisas, né? Então, ele é considerado um grande crítico, né? Muito crítico e amado por muitos, demonizado por outros, mas ele trouxe grandes contribuições sociais, grandes contribuições para o estudo, principalmente na sociologia. Muito embora, eu quero que vocês saibam, que Karl Marx não era sociólogo, até porque a sociologia ela só vai surgir depois, né, com Durkheim, mas Karl Marx trouxe grandes contribuições, né, que serviram exatamente para serem alocadas, né, na sociologia, e como essas contribuições ganharam peso e força em todo o mundo, né? Então, várias disciplinas, vários cursos se estuda o pensamento de Karl Marx. E hoje a gente vai ver, então, esse barbudo aí tão famoso, que é esse clássico, e convidamos ele aqui para tomar um café conosco hoje na nossa aula, que é exatamente para falar dele, Karl Marx. Então, sejam bem-vindos à nossa aula agora. Vamos para o slide? Então, para a agenda de hoje é exatamente isso. Nós vamos estudar as teorias, né, sociológicas de Karl Marx. Vamos, então, aqui tem uma tirinha, né, para mostrar aqui, olha só, Karl Marx com uma camiseta bem moderna, né? Então, diz assim, este é o Karl Marx. Karl Marx achou que essa tirinha não valeria a pena, mas valia. Então, para quem já estudou Karl Marx, vai entender exatamente o que essa tirinha quer dizer, né? A mais-valia é um conceito utilizado amplamente por Karl Marx e ele foi título, inclusive, do 4º volume do Capital, onde ele trata exatamente sobre a mais-valia, né? Que é uma crítica feita por ele ao capitalismo, principalmente onde ele explica como o capitalismo obtém lucro, explorando o trabalho, como o capitalismo obtém lucro explorando o trabalhador, né? Então, ou seja, o trabalhador ele vende sua força de trabalho, mas o valor que ele recebe é menor do que o valor que ele gera.
Então, esse é o conceito de mais-valia que a gente vai ver daqui a pouquinho com exemplos práticos para que vocês possam entender de fato o que é isso. Então, quem é de fato esse tal de Karl Marx? Né? Você talvez esteja se perguntando aí, professora, quem é então esse Karl Marx? Né? Por que para muitos ele é ainda muito amado e para muitos ele é demonizado, né? Qual a importância, inclusive, dos seus pensamentos, né? Dos seus escritos, né? Da sua obra para a sociologia? A gente vai fazer uma breve biografia da vida dele e entender onde ele nasceu, né? Como ele começou, né? E sua formação acadêmica, né? Que, como eu disse, para que vocês possam só lembrar que Karl Marx não era sociólogo. Muito embora suas contribuições deram muito peso para a sociologia. A biografia de Karl Marx, então, é a seguinte. Ele nasceu na Alemanha, viveu entre 1818 e 1883. Ele era um teórico, militante político, né? E também revolucionário, um dos maiores, inclusive, pensadores críticos da sociedade capitalista. Olha só a importância da obra de Karl Marx, né? Marx, ele escreveu várias obras sobre a relação de exploração e dominação social do capital em relação ao trabalho, né? Vale salientar que a gente volta novamente para Karl Marx dizendo o seguinte, né? Que Karl Marx, ele estudou muito, né? Inclusive o seu doutorado, o tema de doutorado de Karl Marx foi voltado para filosofia. E ele estudou muito o pensamento de Hegel, né? Que era um idealista na época, né? Então Karl Marx, ele se debruçou principalmente, ele era um filósofo, ele também estudou direito, mas abandonou a disciplina, né? Abandonou a faculdade de direito, e ele se voltou muito para os estudos filosóficos, né? Mas sempre querendo entender como funcionavam as relações, né? Os conflitos dentro da sociedade, principalmente a sociedade da época da qual ele vivia. Porque a gente não pode, gente, aqui eu gostaria de vir aqui comigo, a gente não pode estudar nenhum autor sem que a gente pense, né? Não pode estudar nenhum autor sem mostrar o contexto social do qual ele vive. Porque as obras de Karl Marx, né? E a crítica que ele faz ao capitalismo era exatamente em detrimento ao contexto social daquele período, né, da Europa, do qual Karl Marx vivia. Então já estava ali, né, o surgimento basicamente das fábricas. E ele também padeceu com isso na própria Inglaterra, né, que a maior parte da vida dele foi exatamente na Inglaterra, porque ele foi expulso de outros países, inclusive como a França, né, como a Bélgica. Então ele foi expulso porque ele sempre estava criticando a monarquia da época, o governo vigente e a própria exploração que o capitalismo gerava em torno dos trabalhadores. Então, quando a gente estuda um autor, a gente não pode deixar de apresentar, né, de mostrar em que contexto social ele estava vivendo, para também você entender o porquê a crítica que Karl Marx faz ao capitalismo. Então, ali a gente via que já era uma sociedade, né, com sérias transformações, com grandes transformações, que nós estudamos ainda lá nas primeiras aulas. Então, vamos voltar aqui novamente para o slide para a gente ver, né, para a gente ver aqui o restante da aula. Vamos voltar para o slide, então. Então, aqui é exatamente essa biografia do Karl Marx, e agora a gente vai mostrar a bibliografia dele, né? Então, os escritos, os livros, que foram livros muito... que alguns deles foram fundamentais para dar embasamento às críticas da qual Marx fazia ao capitalismo. Então, vamos ver agora, né?
O primeiro deles, né, a gente traz o manifesto, né, o primeiro deles está aí o Capital, né, essa obra aqui, ó, Capital, ela foi escrita em 4 volumes, tá? Então, foi 4 volumes que foi escrita essa obra, o Capital. É uma obra muito densa, né? É a obra mais representativa de Karl Marx. Mas é uma obra que foram décadas e décadas de pesquisa. É tanto que Karl Marx ele só viu o primeiro livro, de fato, ser publicado. Os demais livros foram publicados por Engels, Friedrich Engels, que era seu melhor amigo, que financiou basicamente toda a vida de Karl Marx. Eu digo toda a vida bibliográfica de Karl Marx. Então, Engels foi o responsável e financiador por suas obras. Então, Karl Marx não chegou a ver o restante, mas ele deixou muitas coisas escritas. O 4º livro do Capital, ele vai falar exatamente sobre a mais-valia, né? Então, esse livro, ele é uma obra representativa de Karl Marx, né? O Capital, né, nesse livro Capital, Marx, ele analisa como o capitalismo produz riqueza e pobreza. Então, aqui ele vai observar exatamente, ele vai falar nesse livro sobre as situações de exploração da qual vivem os trabalhadores, né, daquele período. Né? Então, o 4º volume é exatamente a obra sobre essa mais-valia. Então, ao todo, só para lembrar, são 4 volumes, onde Karl Marx publicou apenas o primeiro deles. Os demais foram publicados por Friedrich Engels, que era seu melhor amigo e financiador. Ó. Tá até aqui o nome dele, aqui, ó, Friedrich Engels. Também, alguns livros também foram escritos junto com esse amigo, Karl Marx escreveu junto com Engels, né? O 2º livro é o Manifesto Comunista, né? Aqui é sua obra mais lida no mundo todo, esse Manifesto Comunista. E ele era um texto que foi publicado exatamente para os trabalhadores de Londres, especificamente londrinos, né? Porque Marx, naquele contexto, ele vivia em Londres. Parte da juventude de Karl Marx até a sua morte foi basicamente em Londres. Só para fazer uma deixa na biografia, né? Voltando um pouquinho na biografia, Karl Marx era de família judia e de família de classe média. Né? O pai dele era, inclusive, formado em direito também, né? Era advogado. Então, ele teve muito do que ele enveredou para o direito, mesmo que não terminou, foi muito da influência do pai. Né? Então, na Alemanha daquele período, Karl Marx, pelos seus escritos, ele foi expulso, inclusive, de alguns países, como eu já falei no início, só para vocês não esquecerem. Depois, o 3º livro, né, de Karl Marx, aqui, é a Ideologia Alemã. Aqui, ó, também escrito em parceria com o seu melhor amigo, que era Friedrich Engels, né? Esse livro, A Ideologia Alemã, ele é um manuscrito que introduz o materialismo histórico de Karl Marx, que era a base do seu objeto de estudo, né, que era, na verdade, o seu método de estudo, ao criticar especificamente a filosofia idealista de Hegel, né, dos hegelianos, que é aquele que eu falei, aquele filósofo do qual, no início, Marx se espelhou, né, buscou estudar, né, sobre Hegel, e depois ele se tornou um crítico dele, né, dizendo que Hegel era muito idealista, né, era um filósofo idealista. Então, esse livro foi basicamente escrito para fazer crítica ao pensamento hegeliano. O 3º livro é o próximo livro que a gente vai falar, Os 18 Brumários, de Luiz Bonaparte. Esse, né, nesse livro especificamente, é uma análise do golpe de Estado de 1851 na França, que levou Luiz Bonaparte ao poder. Então, nesse livro, ele vai descrever exatamente esse golpe de Estado num período da França sobre Luiz Bonaparte. E, por fim, a gente vai falar sobre os manuscritos econômicos e filosóficos de Karl Marx. Ele faz aí nesse livro uma abordagem
onde explora o conceito de trabalho alienado no capitalismo. Olha só quantas obras e quanta produção, né, de Karl Marx, né? Por isso que o pensamento de Karl Marx é tão importante, né? E alguns desses livros são livros muito lidos em todo o mundo, principalmente esse aqui, ó, o Manifesto Comunista. Aqui, quando Karl Marx diz, né, o conceito de trabalho, aqui quando Karl Marx traz, os homens fazem sua própria história, baseado no livro de Marx, no livro Os 18 Brumários de Luiz Bonaparte, que é aquele livro que nós apresentamos, ele vai dizer o seguinte: os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem, não a fazem sobre circunstâncias de sua escolha, e sim sobre aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. Você vai dizer, nossa, quanta coisa difícil aí, professora, eu não entendi nada. Peraí que a gente vai chegar lá, né? Então, quando Marx diz, os homens fazem sua própria história, vamos pegar primeiro essa frase aqui. Ele quer dizer o que com isso, né? Ele quer dizer que as pessoas agem e tomam decisões e transformam a sociedade, certo? Depois ele vai dizer, mas eles não a fazem aqui, ó, como, né? Eles não a fazem como querem, né? Por quê? Porque suas ações, elas não são totalmente livres. E estão limitadas por condições sociais, olha só, políticas e por condições econômicas, né? Então ele está dizendo o seguinte: as pessoas agem, tomam decisões na sociedade e transformam a sociedade onde elas vivem, mas nem sempre as suas ações são livres, né? Muitas vezes elas estão limitadas por condições, sejam elas sociais, econômicas ou políticas. Aí ele continua, não a fazem sobre circunstâncias de sua escolha, né? Então ele quer dizer o seguinte, cada geração, ela vai encontrar uma realidade já formada, né? Então cada geração, ela vai encontrar uma sociedade, né? Uma realidade já formada. Aí ele diz, e sim sobre aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. Ou seja, o passado impõe limites e possibilidades que moldam o presente, a transformação social ocorre dentro de condições históricas já dadas, né? Então, aqui a gente vai entender um pouquinho, né, do que é o pensamento material, o materialismo histórico dialético de Karl Marx, né? Olha só. Então, o que é isso, né? Que objeto de análise é essa? Que conceito é esse que Karl Marx cria para se entender a sociedade capitalista da época? Aquela sociedade onde ele dizia que havia duas classes, que a gente vai ver já para o finalzinho, duas classes sociais que são antagônicas. Ou seja, que há uma classe que explora e a outra que é explorada. Então, para ele entender e estudar essa sociedade, ele foi criado um método que para ele seria o materialismo histórico dialético, que é o quê, então? O materialismo histórico é um método desenvolvido pelo pensador, por Karl Marx, né, para explicar o funcionamento das sociedades humanas em todas as épocas. Então, é um método chamado materialismo, onde ele vai estudar exatamente as sociedades de todas as épocas, né? Como que essas sociedades, elas foram basicamente se organizando e a partir daí como que foi surgindo essa classe tão poderosa em detrimento de uma classe sem poder, né? E como foi surgindo as inúmeras desigualdades sociais, né? Então, aqui
o materialismo histórico dialético, ele é explicado pelas condições materiais de vida, pela forma como as pessoas produzem e distribuem bens como comida, roupa, moradia e etc, né? Então, quando a gente vê o materialismo, a gente pensa que o materialismo é a estrutura. Um exemplo, quando a gente vai falar sobre a questão do Brasil, vamos pegar um exemplo brasileiro, né? Para se estudar o materialismo, para Karl Marx entender, por exemplo, como funciona a sociedade brasileira, né? Então, vamos pensar no Brasil colônia, né? Durante o período colonial que vocês estudam lá em história. Então, por exemplo, o materialismo seria a estrutura agrária brasileira, por exemplo. Ela foi marcada pelo latifúndio desde a nossa colonização, né? Com concentração de terra nas mãos de poucos. Isso é uma condição material, né? Então, as terras nas mãos de poucos, que era exatamente o nosso Brasil colonial daquela época. Ele é histórico, né? Então, a terra seria o material. Ele é histórico porque, ao longo do tempo, essa estrutura foi mudando, mas nunca deixou de existir. Então, os grandes latifúndios, as grandes terras, né? Ainda no Brasil, ainda é uma questão muito problemática, principalmente porque não se foi feita uma reforma agrária, de fato, no Brasil. A luta por terra ainda é uma luta dos trabalhadores do campo que não tem terra para trabalhar. Então, as terras brasileiras ainda estão nas mãos de uma minoria. Então, Karl Marx diz isso é histórico. Ao longo do tempo, essa estrutura vai mudando, vai criando nova roupagem, mas ela não deixa de existir, né? E ele é dialético aqui, essa estrutura agrária, ela é dialética porque existe uma contradição entre grandes proprietários, por exemplo, do agronegócio, latifundiários, e trabalhadores rurais, os camponeses sem terra, que eu acabei de falar. Dessa contradição nasce o quê? A luta de classes, que se expressa em movimentos sociais, olha só. Então, o materialismo, eu dei um exemplo muito típico, muito claro da sociedade brasileira, desde o período colônia até hoje, a luta pela terra. Então, historicamente, né? Então, existe essa terra, historicamente ela mudou de roupagem, mas ela continua ainda estando nas mãos, concentrada nas mãos de uma minoria, e ela é dialética exatamente porque existe uma contradição entre proletários de um lado e proprietários do outro, né? Proprietários de terra. Marx explica que as relações sociais elas são construídas de acordo com as relações materiais de existência. Olha só, a forma como os indivíduos manifestam sua vida reflete muito exatamente daquilo que eles são. Então, Marx explica exatamente essas relações desiguais, elas são construídas exatamente de acordo com as relações materiais da existência, né? Como eu falei, dos proprietários de terra e dos camponeses, né? Daqueles que não têm terra. Então, essas relações, a forma como elas se dão dentro da história, elas manifestam e refletem muito aquilo do que elas são. E para isso, o que é, então, o marxismo, né? Por que esse marxismo é tão comentado, tão falado, inclusive estudado nas universidades, nos cursos da área de humanas, também aqui na mediação tecnológica, por exemplo, né? Para a gente entender, então, o que é marxismo, marxismo, então, é uma teoria crítica que explica a sociedade a partir das contradições de classe. E ela propõe, né? Karl Marx, ele não só criticava, mas ele também propunha soluções para se mudar essa sociedade desigual, essa sociedade onde tinha explorados de um lado e exploradores do outro. Então, Karl Marx diz,
uma forma de se mudar isso. Eu estou propondo, além de pesquisar, de analisar, de estudar, ele também propunha mudanças, né? Então, o marxismo é exatamente essa teoria que explica a sociedade a partir das contradições de classe. E ela propõe uma transformação, o marxismo propõe uma transformação em direção a uma sociedade mais justa e igualitária. Vamos lá ver, então? Então, presta atenção bem aqui, ó. Mediante o que eu disse de uma forma diferente, assim, de uma forma, digamos, mais geral, o marxismo, então, é esse conjunto de ideias político-filosóficas. Olha só, a presença da filosofia era muito forte no pensamento de Karl Marx, né? Até por conta da sua formação, né? Então, ele propunha a derrubada da classe dominante através de quê? De uma revolução, que seria, que ele deu o nome da Revolução do Proletariado, onde ele criticava o capitalismo e seu sistema de livre empresa. Ou seja, ele, além de apontar os problemas nessa sociedade, onde havia uma classe dominante, ele propunha solução para que não houvesse essa classe dominante, mas sim que todos pudessem, que todos tivessem direitos iguais, né? Então, ele propunha uma sociedade na qual os meios de produção fossem de toda a coletividade, olha só. Então, é isso que significa o marxismo. Aqui, né, aqui o Karl Marx, né? Então, o marxismo ainda a gente segue dizendo o seguinte: os conceitos de Marx, eles deram ênfase na crítica de uma dominação com base econômica, até porque também Marx estudou economia, né? Então, ele muito escreve também sobre essa questão econômica, né? E a base do pensamento dele é exatamente estudar o capitalismo voltado para esse lado econômico, essa dominação econômica, né? Então, Marx, ele pretendia analisar e propor explicações para os problemas decorrentes daquela época, olha só, como o desemprego, tá? Como a miséria, como as desigualdades sociais, etc. Inclusive, ele também passava por situações desse tipo. Porque como ele era muito crítico, ele escrevia para os jornais da época, né, criticando muitas vezes o poder vigente, o poder daquele período. E assim ele acabava que perdia o emprego, né? Então Marx ficou, ele em alguns momentos ele passou fome, ele tinha, em média, diz a biografia dele, que ele tinha 7 filhos e teve um 8º filho, que foi reconhecido por Friedrich Engels, que nasceu de uma relação, né, fora do casamento dele, né, porque ele era casado com uma filha de um barão, inclusive, né, mas ele passou sérios problemas, inclusive de fome, né, de desemprego. Então, ele mais do que ninguém, olha só, ele sabia o que era vivenciar o desemprego, a miséria, as desigualdades sociais daquele período, né? Então, ele via que as desigualdades sociais elas eram muito gritantes, né? E que a classe oprimida, que era a classe que ele chamava do proletariado, era a classe basicamente que sofria, inclusive com tudo isso aqui, ó. Então, por isso que ele propunha uma sociedade da qual fosse uma sociedade igualitária, né? Igualitária. Onde os bens, né? Os bens fossem divididos para todos, né? Divididos para todos. Através de quê? Da revolução social, a revolução do proletariado. Agora nós vamos falar de um conceito chave, né? Chave para entender o pensamento de Karl Marx, que é o conceito de luta de classes, né? E olha só, a gente não poderia deixar de falar de Karl Marx,
né? Sem falar, deixar de falar de luta do pensamento de Karl Marx, sem falar de luta de classes, olha só. É um conceito bastante importante, né? Então, vamos entender aqui o que é luta de classes. Olha só, a ideia central, olha só como é importante esse conceito de luta de classes. A ideia central do pensamento de Karl Marx é de que as sociedades, elas se dividem em classes sociais. Para Karl Marx, a sociedade se divide em classes. E essas classes sociais da sociedade capitalista são a burguesia, que é a classe capitalista, e o proletariado, que é a classe trabalhadora. Quando a gente fala em classes sociais, a gente lembra exatamente dessa luta de classes. A gente fala que, para o marxismo, toda a história da humanidade ela pode ser entendida como a história da luta de classes. E essa luta seria o motor das transformações sociais, podendo levar principalmente, né, ao fim do capitalismo e à construção de uma sociedade sem classes. Então, basicamente, era isso que Karl Marx queria quando ele aborda sobre a questão da luta de classes, né? Então, aí está aí um sinônimo de luta, né? Um punho fechado, sinônimo de luta. Então, luta de classes é o seguinte: vivem em luta de classes porque a classe burguesa detém, né? A classe burguesa detém a dominação do proletariado e da sociedade através do domínio dos meios de produção. Olha só, aí aqui embaixo tem uma figura, né? Onde fala uma moça no telefone dizendo: Marx, eu comprei um celular caro, agora eu virei uma capitalista? Aí Karl Marx fala: não, você vendeu a sua força de trabalho e comprou um celular de um capitalista, né? Capitalista, portanto, é o dono da fábrica do seu celular. Então, ela diz: eu virei capitalista porque eu adquiri um celular, um smartphone, um iPhone, enfim. Eu virei uma capitalista? Se eu trabalhei para isso? Ele diz: não, você não é capitalista. Capitalista, quem é o dono da fábrica, né? É aquele que fabricou, né? É aquele que é o dono dos meios de produção, aquele que trabalhou na fábrica, né? Para que esse celular, esse smartphone, esse iPhone fosse feito e depois comercializado, aquele trabalhador ali que trabalhou naquele meio de produção, ele não é dono de nada. Ele só tem a força de trabalho dele para vender. Então, quando ele compra um celular, não quer dizer que ele é o capitalista, dono da fábrica, ele mudou de classe. Ah, eu mudei de classe porque eu comprei um iPhone, agora eu sou rica. Não. Às vezes você comprou um iPhone, você comprou um smartphone e daquele que surgiu agora o 20, né? Vamos dizer assim, né? Acho que nem tem ainda, nem chegou ao 20, mas deve estar lá para os 17, um iPhone 17. Então, você compra o iPhone 17 em várias parcelas, mas você trabalha, você paga suas contas e seu dinheiro muitas vezes não vai dar para fazer tudo, mas você parcelou esse iPhone em várias prestações. Isso não quer dizer que você comprando o iPhone você vai mudar de classe, é isso que Karl Marx diz, né? Então, você não é esse capitalista, você não se tornou o dono, né, da fábrica. Então, para a gente entender luta de classes, exatamente é isso. A luta de classes para Marx, ela seria o motor das mudanças sociais. Então, essa luta de uma classe sobre a outra, ela refletiria as diferenças materiais que se instauram no meio social. Então, quando a gente vê exatamente a classe alta dona apenas de uma parcela muito pequena da pirâmide social brasileira, vamos dizer assim, aqui só tem 1% dos ricos. Olha só, a gente já 1% dos ricos. Aí aqui vem as demais classes e aqui embaixo está todo o resto das classes, essa parte maior aqui. Então a gente está dizendo o seguinte, que as diferenças
que existem entre essas classes, elas são muito grandes. E cada vez mais, em alguns momentos, elas são... É como se tivesse um abismo entre uma e outra, né? Então, as mudanças, e há sociedades que as mudanças de uma classe para outra, elas são muito difíceis. A gente trata isso no segundo ano quando fala de sociedade de castas, né? Então, na Índia, por exemplo, basicamente quem é da classe A, dos Brahmanes, né? Eles é a classe que manda na sociedade. Quem está aqui embaixo, basicamente, nunca vai ser um Brahmane, né? Até porque eles consideram somente aqueles que consideram como divindade esses Brahmanes, né? Então, geralmente, são pessoas que são da mesma classe que vão se alinhar aqui, ó, que casam entre si e tudo mais. Então, os demais aqui jamais vão poder chegar lá. Então, Marx diz, ó, a luta de classes seria o motor das mudanças. Só elas para fazer com que houvesse uma revolução do proletariado, que seria a classe maior, né? Toda essa classe aqui maior, o proletariado, eles se unissem com a mesma consciência de que precisariam mudar a sociedade e tornar essa revolução, através dessa revolução, tornar os bens, a divisão de bens igualitária, tá? Então, luta de classes, então, de um lado, os trabalhadores reivindicam por meio dos seus sindicatos, né? E a luta vem muito, o sindicato dos trabalhadores é um dos mais antigos, ou se não for o mais antigo, né? Onde eles se reúnem ali em busca de mudanças, né? Inclusive, muitas conquistas que hoje vemos no mundo do trabalho, dos trabalhadores, né? A gente vê que foram através dos sindicatos, das lutas, dos movimentos sociais, né? Então, eles reivindicam melhores salários e condições de trabalho. De outro lado, estão os capitalistas. Então, se de um lado estão os sindicatos com os trabalhadores, reivindicando melhores condições de trabalho, né? E do outro, estão os capitalistas, que querem cada vez mais aumentar seu lucro, e assim eles vão ter um embate entre essas forças sociais que são opostas para Karl Marx. Vem aqui comigo, então. Então, o que a gente tem que entender, né, no pensamento de Karl Marx é exatamente isso. Quando a gente fala de luta de classes, Karl Marx está dizendo o seguinte: existe no capitalismo esse embate de duas classes, né? Uma que luta por melhores condições, que luta por melhores salários, que luta por uma divisão igualitária dos bens, e o outro que luta e o outro que está lá é o dono do meio de produção e que ele tem os maiores lucros, né? E essa classe chamada da classe burguesa, que está acima, que é aquela dona da fábrica, é aquele que explora o trabalhador, ele está explorando aquele que está ali embaixo. E aquele que está ali embaixo, que é o trabalhador, o proletário, ele não tem noção dessa exploração. Então, ele trabalha tanto que ele nem para pensar que o tanto que ele trabalha não dá sequer para ele viver. Ele está apenas sobrevivendo. E aquilo que ele produziu, muitas vezes, como o caso do iPhone, que a gente comentou do smartphone, né? Que ele produz numa fábrica, muitas vezes, a grande maioria, né? Hoje já se massificou um pouco mais. Mas quando Karl Marx falou isso, se fosse naquela época do Karl Marx, ele não teria esse proletário, ele jamais poderia consumir, né? Comprar um iPhone ou um smartphone. Por quê, né? Porque ele trabalhava tanto e era tão explorado e pouco valorizado, né? Então, ele não recebia pelo que ele trabalhava. As horas que ele trabalhava, ele só recebia um pouco daquelas horas. As demais horas era o lucro que ficava para o capitalista, que ficava para o burguês. Então, voltando aqui para o quadro novamente, para o slide, a gente vê, então, né, já caminhando aqui para o final, né, o ponto central da teoria de Karl Marx está nas relações estabelecidas em determinada classe e entre as diversas classes que compõem a sociedade. Então, a chave para compreender a vida social contemporânea, segundo Karl Marx, está na luta de classes, ó. E ela se desenvolve à medida que os homens e mulheres procuram satisfazer suas necessidades.
Então, a história da sociedade, até aos nossos dias, é a história da luta de classe, segundo Karl Marx. Ele também trabalha com o conceito de alienação. O que é isso? A palavra vem do latim, alienius, que significa de fora, pertencente ao outro. A alienação está alheio aos acontecimentos sociais ou achar que está fora de sua realidade. Karl Marx, em sua obra Manuscritos Econômicos Filosóficos, ele usou o termo para descrever a falta de contato e o estranhamento que o trabalhador tinha com o produto que produzia. Aí a gente dá um exemplo básico aqui, por exemplo, de uma pessoa que trabalha numa loja de numa loja de iFood, de vender hambúrgueres, né? Então, nessa loja de iFood, né? Nesse restaurante, não sei como que a gente, agora me fugiu a memória de como funciona, né? Esse funcionário dessa rede de fast food, de hambúrgueres, tudo, ele tá ali vendendo o hambúrguer, né? Ele faz sempre o mesmo lanche, não pode mudar a receita, ele produz algo que muitas vezes também ele não pode consumir e ele não vê o resultado completo e não se sente parte desse processo. Então, é basicamente o trabalho que está ali alienado. Marx considerava o trabalho a mais importante expressão da natureza humana. E quando o homem perdia o controle, portanto, para Marx o trabalho é importante, mas às vezes o homem perdia o controle sobre ele e entrava em um processo que conduziria a sociedade a uma ordem social alienada. Ou seja, desigualdade crescente, pobreza em meio à plenitude antagonista social e luta de classes, tá? A dica de hoje é o filme Jovem Karl Marx, né? Engels ali atrás, fala sobre a vida e história de Karl Marx. Quem tem interesse, é bastante educativo o filme. E é isso aí que nós vemos na aula de hoje. Olha só, uma aula com tantos conceitos, talvez até para vocês novos, né? Mas é bem interessante quando a gente começa a entender, né, exatamente como se estuda essa sociedade e hoje tão complexa, né, tão diversa. E é isso. Agradeço aí a companhia de vocês aqui comigo. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Até daqui a pouquinho, né, que a gente vem com a aula de revisão. Então, espero vocês.